Bem, ao retornarmos, eu já faço a pergunta ao meu querido amigo Dr. Roberto Delmanto Júnior. O que significa a conduta processual penal? Excelente pergunta. Esta é uma pergunta que está no seu livro, viu? Maravilha. Tá bom? Maravilha. O processo penal é movimento. Quando se tem a notícia da prática de um crime, ou pelo menos se um crime pode ter sido cometido, se encontra um cadáver na rua com um tiro no peito. Aparentemente, houve um crime. Então, se inicia o processo penal, a persecução penal, a sua primeira fase na polícia, com a investigação policial. E essa investigação, ela é toda regrada pelo Código de Processo Penal para que se busque a verdade. Só que essa busca da verdade, ela possui limites. Ou seja, limites da legalidade, se respeitar a integridade física das pessoas, a sua intimidade, o sigilo bancário, a não ser que seja justificável a sua quebra, o sigilo telefônico e assim por diante. Ou seja, há um balanceamento entre as liberdades individuais, o interesse e a necessidade do Estado descobrir a autoria de crimes e a materialidade de crimes cuja notícia tenha, do cometimento da ocorrência tenham chegado ao seu conhecimento. Então, se inicia a persecução penal. Então, o processo penal regra a busca da verdade, impondo limites sob pena de nulidade. O Estado pode fazer isto. Mais do que isso, ele não pode, mesmo que o crime seja gravíssimo. Claro. E quanto mais grave a acusação, maior é a tentação do arbítrio, do abuso. Porque, como eu disse no primeiro bloco, vem a cobrança social. Descubra-se o criminoso. A sociedade demanda por justiça e com justiça. É um direito da sociedade se revoltar, porque ela quer segurança, nosso instinto de sobrevivência. Ninguém gosta de sair à rua sem saber se vai poder voltar ou não. Nós vivemos, aliás, num estado de pânico aqui em São Paulo. É verdade. E a conduta processual penal, ela, nesse sentido, ela pertine a todos os sujeitos do processo penal. E nunca se estuda isso, doutor Laércio. Quem são os sujeitos do processo? É um grande palco, como se fosse um grande teatro. Nós temos o policial, nós temos o escrevente na justiça, nós temos o escrivão na polícia, nós temos o oficial de justiça, nós temos os peritos, nós temos o promotor, nós temos os advogados, nós temos as testemunhas, nós temos tantas e tantas pessoas que participam dessa vida do processo penal, desse grande palco. E essas pessoas, cada uma delas, devem praticar algumas condutas ou não. Então, o Ministério Público, ele tem a discricionariedade regrada, ou seja, se formada a opinião delicti dele, ou seja, houve um crime, há indícios da autoria, da materialidade, está ali, ele tem que oferecer uma denúncia. Agora, é um dever ao mesmo tempo. Agora, se ele se convence de que não há aquela materialidade, ele não oferece a denúncia. Claro. Então, nós temos condutas comissivas e temos também condutas omissivas. Todas regradas. Por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, não recorre de uma absolvição. É uma conduta omissiva. E é um direito dele não recorrer se ele entende que não há fundamento, ele simplesmente não recorre. E ela não é censurada. Já existem outras condutas omissivas que são censuradas. Por exemplo, se o advogado não arrola as testemunhas de defesa na resposta à acusação, a preclusão é uma sanção. Claro. Ele perde o direito. Por quê? Porque o processo precisa ir para frente. Então, as condutas, nós temos condutas comissivas de ação, temos condutas omissivas, e muitas vezes o fazer é imposto como dever, outras vezes o fazer há uma discricionariedade, se pode fazer ou não fazer, e por vezes a inatividade também é legítima, como desses fatos de não recorrer, gerando efeitos jurídicos. Quer dizer, toda conduta, nós temos com Giorgio Del Vecchio, né, que nós temos a questão da relação jurídica. Há uma relação entre sujeito ativo, um sujeito passivo, um tem direitos, outros têm deveres, regrado pelo direito, criando direitos e deveres. No processo penal, nós temos condutas omissivas ou comissivas. Algumas condutas omissivas são apoiadas pelo próprio ordenamento processual penal, outras são sancionadas, claro, e assim por diante. Então, é um universo de condutas de todos esses. O acusado tem o direito de silenciar. E outra coisa... Uma conduta omissiva. As condutas,
elas só são punidas quando elas apresentam aquele teor da realidade, porque as condutas imaginárias, eu chamo de condutas imaginárias, que o indivíduo ele imagina uma conduta e ele não coloca em prática. A partir do momento que ele coloca em prática, aí sim, é uma conduta real. Exatamente. Não é verdade? É a manifestação da vontade. A manifestação concreta. da vontade. Isso, conduta é a vontade manifestada corporeamente. Isso. Né? Ou por palavras, por gestos. Enquanto imaginária, não há crime nenhum. De jeito, Porque ela perfeito. está dentro da cabeça, da mente não nem vamos chamar de agente, de uma pessoa que não coloca em prática. A partir do momento que ele coloca em prática, já é diferente. Mas só que nós estamos vivendo uma revolução quanto a isso. É. Porque o direito penal hoje, ele está cada vez mais querendo avançar para antes do cometimento do crime. É o direito preventivo, como na guerra ao terror do 11 de setembro dos Estados Unidos, em que, sob a era Bush, com a linha das torturas, tudo, se prendia um terrorista e se torturava, a pretexto de um processo penal, mas não se torturava para saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer para apurar um crime. Se torturava para saber qual será o próximo ataque. Isso não é processo penal. Não Isso é guerra. E é. guerra suja, violando a Convenção de Genebra. Mas o interrogatório era feito sob o pretexto do processo penal para uma ação preventiva. E o que está acontecendo? Nós temos esse avanço do direito penal nos Estados Unidos ao crime de conspiração criminosa. E aqui nós temos no Brasil que só pode haver crime após o início da execução. Claro. Antes seriam irrelevantes penais, os atos preparatórios. Mas hoje, a punição, o legislador está avançando para os atos preparatórios. Então nós tínhamos só o crime de quadrilha urbana, que era o exemplo típico de um ato preparatório. Certo. Reunirem-se mais de 3 pessoas para o cometimento de crimes. Ou seja, já se pune antes. Pune-se o quê? O pensar, o planejamento. Agora, o direito penal vem avançando cada vez mais nos atos preparatórios, por exemplo, na lavagem de dinheiro. E assim por diante. Eu lembro, havia um filme chamado Minority Report, um filme de ficção científica, em que ficavam seres alienígenas, assim, uns seres estranhos boiando numa banheira, e eles tinham insights do crime que ia acontecer logo depois, e a polícia corria atrás e prendia o sujeito antes de cometer o crime. E é isso. O que nós vivenciamos hoje com as interceptações telefônicas? O que nós vivenciamos hoje com o estado policialesco que nós vivemos? Cada vez mais uma intervenção do direito penal, da conspiração, antes que o fato ocorra. Então, está havendo uma revolução, porque o direito penal, eu digo, sempre olha para trás. Quer dizer, ocorreu um fato e vai se reconstruir aquele fato. A partir daquele momento. Ou seja, mas o crime já aconteceu. Nós estamos sempre correndo atrás. Agora não. Eles estão querendo entrar com o processo penal antes do fato. E isso é perigosíssimo para as liberdades Claro que é perigoso. Mas como que você vai ingressar com um processo penal, ou mesmo dar início a um inquérito policial, se o fato ainda não ocorreu, se ele está apenas no planejamento? Então, mas eu dou um exemplo fantástico. Vamos lá. Aconteceu Não, isso no porque Nordeste. o telespectador, tenho certeza absoluta, que ele está bem interessado. Não é? Sem dúvida. É uma coisa maravilhosa. Olha, numa cidade do Recife, de Pernambuco, um sujeito, pelo que se entendeu, seria um matador de aluguel. Ele estava caminhando com uma arma e com a foto do sujeito que ele ia executar. Pelo menos se presume isso. E por um acaso, ele foi parado numa blitz policial. E nessa blitz policial, encontraram a arma. E ele foi preso, evidentemente, por porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Claro. E não era arma proibida. Crime afiançável na polícia. Mas tinha junto o nome e a foto da pessoa. O delegado viu aquilo e falou, não, mas você estava indo matar uma pessoa. Mas ele não tinha começado a execução do crime. E aí o delegado de polícia não arbitrou fiança, embora coubesse, e o juiz da cidade arbitrou uma fiança de 50 milhões de reais. Dizendo o seguinte, ora, embora seja um porte de arma, se vislumbra que as intenções dele eram das piores. E que como a vida humana não tem valor, nada mais justo do que colocar a fiança no valor máximo de 52 milhões. Eu acho que o juiz impediu que
impediu que ele cometesse o crime saindo de lá, porque Mas ele aí poderia seria, comprar uma claro, outra arma ou coisa parecida. Seria, não é? seria uma decretação de uma prisão preventiva, sem Claro. dúvida, nesse aspecto. Mas, da maneira como foi posta, quer dizer, o crime de tentativa de homicídio não começou. Não Ele só pode ser acusado por Claro, porte de arma. lógico, é lógico. Então, esse é um exemplo, quer dizer, do direito penal avançando, que é essa questão do planejamento e da conspiração. E é um dos grandes dramas atuais que nós vivemos, é justamente este. Aonde começa a intervenção penal? Então, nós temos hoje todas essas interceptações telefônicas, e-mails. Algum telespectador tem dúvida de que o Google é monitorado? Alguém tem dúvida de que os sites que nós visitamos, fica tudo registrado? Fica tudo registrado, é isso mesmo. Fica tudo registrado. A tecnologia acabou com a privacidade. É verdade. Acabou com a privacidade. Isso é passado. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Não. caiu por terra. E já. nós podemos viver com inteira transparência? Se nós pudéssemos ler a mente das pessoas, se eu tivesse um poder telepático e ler a mente de vocês todos, telespectador, o que vocês estão pensando de mim agora? Não haveria casamento. O pensar consumaria traição. É verdade. A sociedade estaria implodida. Nós não temos como viver com inteira transparência. Nós temos os nossos segredos, os nossos pensamentos, os nossos pequenos pecados. Quem não os tem? Claro que temos. E se nós tivéssemos essa completa translucidez, a sociedade estaria exterminada. Eu acho que daí nós temos as questões de Wikileaks, de vazamento de informações, e tudo isso está envolvendo com o processo penal. É isso que nós estamos vivenciando. É um Estado cada vez mais policialesco, entrando dentro do mero pensar, da cogitação. A cogitação, que hoje é um ato preparatório, ela em si está sendo transformada já num motivo de intervenção penal, o que é muito preocupante. Então você, caro telespectador, ficou conhecendo hoje, não é, esta fase anterior a um fato delituoso, a uma infração penal. Isso pode ocorrer futuramente. Não é verdade? Perfeito, perfeito. Então, me diga uma coisa, em processo penal, fato deve ser entendido como uma categoria mais ampla que ato? Perfeito. O fato, tem fatos... Essas são observações que estão aqui no seu livro e que, afinal de contas, você faz homenagem ao grande gênio, os dois gênios do direito processual penal, Eugênio Raul Zaffaroni e o nosso querido e saudoso José Henrique Pierangeli. Perfeito. Eles são realmente pessoas muito queridas. O Pierangeli foi meu professor. Tenho muita saudade do Pierangeli. E acontece o seguinte, nós temos a categoria do fato. Um fato pode ser, por exemplo, uma inundação no fórum. Naquele julgamento do Gil Rugai, os computadores não funcionavam. São fatos que vão suceder. Alguns fatos têm repercussão jurídica. Por exemplo, uma greve dos servidores é um fato que faz sobrestar os prazos processuais. Diferentemente de um ato processual. O ato pressupõe a vontade e a manifestação da vontade de um dos sujeitos do processo, como eu disse, acusado, o juiz, o promotor, o perito, o oficial de justiça. Você põe em prática o seu pensamento e desta conduta, que pode ser comissiva, o agir, ou também omissiva em não denunciar, em não arrolar testemunhas, do acusado silenciar, ela produz efeitos jurídicos, não necessariamente negativos. Então, às vezes, o não fazer é aplaudido pelo processo penal. Claro. E você coloca muito bem no seu livro essa parte, que é a inatividade, não é, do jurado, da vítima, da testemunha, do acusado, do advogado também. Sim, claro. O advogado, por exemplo, numa audiência, ele não faz perguntas na testemunha. É um direito dele, ou seja, a autodefesa e a defesa técnica, mas a defesa ela se dá num aspecto positivo e num aspecto negativo, e ela não deslustra ela. Muitas vezes o silêncio, às vezes, é a melhor defesa. Está dentro do contraditório, mas ele silencia, não é? E já praticamente é uma tática da defesa. É uma tática, porque o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo e não é obrigado a colaborar com o processo penal. Claro. Por quê? É o Estado que está querendo lhe impor uma sanção criminal e ele não tem um dever jurídico de colaborar com o processo penal. E aí que é aquela questão da revelia. Não existe revelia no processo penal. O acusado tem um Kala Mahatma Gandhi de desobediência civil, digamos assim. Se ele está com depressão, tomando Prozac, e embaixo da cama dele, e não atende a intimação do juiz,
Ele não está desrespeitando o juiz. Ele simplesmente está incapacitado, ele está com desobediência civil. Agora, os juízes se ofendem. Mas como? Eu chamei, ele não veio. Decreto a revelia, que não existe. Ele está ausente, porque o advogado está representando sempre. Não é a jurisdição que se ofende, é o juiz que se ofende. Perfeito, é o juiz. E se o acusado estiver preso, o que acontece? Se não vem, a escolta não traz. O que eles pedem? Doutor, defensor, por favor, desista da presença. Nós não precisamos do acusado aqui. Agora, se é ele que chama o acusado, ele fica tiririca se o acusado não comparece e se sente subjugado e se sente como se fosse uma... Mas isso não existe porque o advogado está representando ele lá. Claro, ainda bem que é a minoria, né, que se sente ofendida. Eu entendo que a minoria... Não é que eu queira defender aqui o Poder Judiciário, os meus colegas magistrados, mas realmente acontece isso, caro telespectador. E o doutor Roberto tem razão naquilo que fala. Então, a jurisdição é que deveria estar ofendida, mas não é. É o juiz que se ofende. Alguns, poucos. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta para você. A liberdade do acusado no processo penal é decorrente, então, da Constituição Federal? Isso, do direito de silenciar, não é? Do direito de não produzir prova contra si mesmo. Certo. Quer dizer, ele tem a plena gama de restar inerte, de não colaborar com o processo que é movido contra ele. É evidente que isso traz consequências. Roberto, isso é fruto, então, da sua tese da inatividade do processo penal, Isso, né? da minha tese de doutorado, exatamente. Doutorado. Ou seja, a vida é cheia de opções. Você opta por um determinado caminho e você vai ter algum resultado. Se ele silencia, foi uma opção. Ele vai deixar de se defender, de fazer a contraprova. Isso pode até prejudicar a sua defesa, mas em outros momentos pode ajudá-lo. Ou seja, o importante é garantir-se a liberdade de todos, desde que ele não esteja fugindo, não está constrangendo ninguém, ele não está fazendo nada, ele está simplesmente inativo. Eu já estou caminhando para o final do programa, lamentavelmente. Mas eu quero fazer uma pergunta que me incomoda muito, este fato. Em um processo comum, é normal o profissional do direito referir-se à parte como réu, desrespeitando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Você entende assim também? Também, porque a origem histórica da palavra réus no direito romano é justamente da pessoa já condenada. Claro. E acabou-se com... um preconceito, né? Mas a gente vai fazendo as coisas e vai se repetindo sem se atentar para o significado das palavras. Acusado é acusado, é imputado. Depois de condenado, ele é uma